vez, seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Na aula passada, que foi a nossa segunda aula, acerca de bibliologia, o estudo da Bíblia, a doutrina da Escritura Sagrada, a gente trabalhou, analisou, tivemos a reflexão acerca da mais antiga lista do Novo Testamento. Então, foi trabalhado também a questão da carta, da 39ª carta pascal de Atanásio, e nessa carta lista exatamente os 27 livros do Novo Testamento, ok? Então, com precisão, ela é uma carta muito importante para o cristianismo. Quando eu falo para o cristianismo hoje ele tem três ramos principais, que é o catolicismo, vamos dizer, a Igreja Católica Apostólica Romana, com a sede no Vaticano, cabeça principal é o Papa. Então, é um dos primeiros ramos do cristianismo. O segundo ramo do cristianismo vem a Igreja Católica Ortodoxa, que faz parte do segundo ramo, da segunda parte. E o terceiro ramo do cristianismo é o protestantismo. Então vamos colocar assim: o cristianismo tem três ramos principais. Isso a gente vai ver lá na história da igreja, mas de já eu trato isso porque dentro dessa carta pascal ela é importante para os três ramos: para a igreja apostólica, a igreja apostólica romana, e para a igreja ortodoxa, e também para o protestantismo. Então, na terceira parte aí do ramo, que é o protestantismo, ele tem o seu nascimento no dia 31 de outubro de 1517. Então, o pai da reforma protestante é o Dr. Martinho Lutero, da parte do terceiro ramo. Então, dentro do cristianismo histórico, voltado para os três ramos principais, católicos, romanos, católicos orientais, e o protestantismo, a carta pascal de Atanásio, ela é muito importante. Ela foi escrita no ano 367 e ela lista os 27 livros do Novo Testamento. Isso que é a importância. Então nós temos também algo muito importante na história do cristianismo, é o Concílio de Cartago, do ano 397, só para repetir. Então ele concordou com as igrejas orientais, que é a parte do Império Romano, e a igreja ocidental acerca dos 27 livros, entendeu? Então daí nós temos a chamada decisão conciliar de reconhecimento dos 27 livros do Novo Testamento no Concílio de Cartago, um concílio muito importante. Então de já também eu quero falar aqui, isso tem que ser muito preciso, porque desde lá, vamos dizer, lá do Antigo Testamento, lá do mundo, vamos pegar assim, dentro da história, os dois principais centros culturais. Quais são os dois principais centros culturais da história? Nós temos o centro cultural babilônico, que tivemos povos aí sumérios, os sumérios, eles inventaram a escrita cuneiforme, não é isso? Então nós temos um centro cultural, artístico, muito importante na história, e também até na confecção de calendários, que é o Império Babilônico, um centro cultural muito importante. E outro centro cultural muito importante na própria história universal é o Egito. Então, lá eles também confeccionaram, inventaram a chamada escrita hieroglífica. Então, temos dois centros principais na história: o centro cultural babilônico, os sumérios, que inventaram a letra cuneiforme, e a invenção da escrita. A invenção da escrita ela vem do ano 3500 a.C., a invenção da escrita. Então, quem é o pai da invenção da escrita? Quem inventou a escrita? A escrita começa lá com os sumérios, lá nos sumérios. E de lá também os egípcios também tem a invenção da escrita dele, que era o hieroglífico, que foi muito importante. Eles trabalharam também com confecção também do papiro. A engenharia do papiro era muito importante. O papiro crescia nas margens do rio Nilo, na parte pantanosa. O papiro também tinha também lá nos pântanos da Síria, mas foi no Egito que o papiro foi trabalhado. O papiro era uma cana, tipo uma cana, um capim cana,
Então ele escolhia aquela cana, né? Eles tiravam do papiro a entrecasca, colava uma próxima da outra, né? E de lá era bem trabalhado, tinha todo o trabalho de polir, de organizar, preparar aquele material para a escrita, ok? Então isso que eu quero dizer, que desde lá, desse mundo antigo, até um novo mundo que vem pela frente, precisamente lá pelo ano de 1425 até 1450 depois de Cristo, nós temos a chamada invenção da escrita, né? Não, desculpa, a invenção da imprensa, que a escrita foi no ano 3500, mas a invenção da imprensa, tá? Então, do século II até o século XV depois de Cristo, a confecção da Bíblia, dos escritos, era tudo manuscrito. O que é manuscrito? Escrita à mão. Mas quando chega no ano de 1425, acontece um grande impacto tecnológico, um grande impacto na engenharia, que foi a invenção da imprensa. A invenção da imprensa, do prelo de tipos móveis, né? Então, essa engenharia, esse novo progresso e principalmente uma importância tão grande para os livros, né, que era tudo escrito à mão, principalmente a Bíblia, né, que era escrita à mão. Eu posso até ressaltar do século XIV, né, que é a Bíblia, a tradução de João Wycliffe, né? A tradução de João Wycliffe, ela foi toda escrita à mão. Foi toda escrita à mão. Foi toda escrita à mão porque, na época que ele viveu, que foi no ano 300 e pouco, né, século XIV, não tinha ainda a imprensa. Então ele escreveu todo o Antigo Testamento à mão. A mulher que escrevendo. Então, agora quando chega na época da invenção da escrita, nós já temos uma coisa diferente. Antes da invenção da escrita, antes da invenção da imprensa, era tudo manuscrito, escrito à mão. Depois da invenção da imprensa, agora tudo mudou, é tudo agora imprimido. Agora pensa você que está vivendo agora no século XXI, terceiro milênio, né? Vê a evolução científica e tecnológica. E a invenção precisamente na época que ele viveu, cara, no ano 1425, né? Então, quem inventou a imprensa, o pai da imprensa do século XV, foi Gutenberg, né? Johann Gutenberg. Ele fez isso na cidade de Mainz, na Alemanha, tá? Então a Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso na história. Então o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia, né? E a Bíblia que foi impressa naquela época foi a Bíblia latina, a Bíblia Vulgata, né? Porque o latim, precisamente na época do catolicismo era realmente a senhora do mundo antigo, né? A senhora feudal. Então a Bíblia principal, a língua principal era o latim. Então a Bíblia que eles tinham era a Bíblia Vulgata, né? Vulgata latim foi o primeiro livro impresso na história. Então a Bíblia era um livro extremamente raro, caro, pois era todos feito artesanalmente, manuscrito, né? Quando eu falo que a Bíblia era um livro raro e caro, porque para se comprar um papel tinha que ter muito dinheiro, porque a maioria das pessoas não sabia ler nem escrever. Eram poucas pessoas que sabiam ler e escrever. Então, para você que tinha muito dinheiro, que vivesse naquela época, você tinha que contratar um calígrafo, um copista, para que pudesse traduzir no mínimo uma página, uma folha, um bilhete contendo, né, as escrituras sagradas, que era muito raro. Então o papel era muito caro, a tinta era muito caro, o amanuense ou então calígrafo era muito caro, ok? E hoje nós temos a Bíblia em nossa mão. Nós temos a Bíblia no PDF, nós temos a Bíblia no tablet, né? Nós temos a Bíblia no celular, nós temos a Bíblia de todos os modos, de várias maneiras. Temos Bíblia de estudo, Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, Bíblia da criança. Nós temos Bíblia do idoso, Bíblia do profissional, Bíblia do pregador pentecostal, né? Então hoje nós temos muito, não temos o que reclamar, porque que você vivesse no século XV, naquela época, principalmente agora, nós estamos entrando na idade moderna, principalmente no Renascimento, né? Eu vou falar lá na frente.
era muito caro e muito difícil, né? Então fica só uma reflexão. Você que tem a Bíblia, zele por ela, leia a sua Bíblia, procura refletir acerca de Deus através da biblioteca divina, através do manual sagrado, que é o teu alimento, teu combustível, a tua força, e principalmente a revelação de Deus escrita para você e para a sua família. Então, como também seus formatos primitivos, os formatos primitivos, só voltando novamente, quais são os formatos primitivos da Bíblia? Os formatos primitivos eram o que? Rolo. Os rolos foi usado até o século II depois de Cristo. E também depois veio algo muito importante, né? O rolo foi até o século II. Depois teve outro invento tão importante na história que é o chamado códice. O códice ele começa a partir do século II, né? Então poucos tinham acesso às escrituras, principalmente rolo. Os rolos, já pensou assim, hoje você tem uma Bíblia muito bem arranjada, organizada, né? Com 66 livros, né? Você pode levar, igual eu já te falei, no tablet, no celular e tudo mais. Agora imagina você levar 66 rolos. A levar no bagageiro, no carro, né? E tudo mais, entendeu? Era muito difícil, os rolos eram grandes, era muito grande. E para você abrir o rolo de uma sinagoga, né? Até a leitura, as escritas, né? Era colocado de forma diferente que você tem hoje, é muito diferente. Então os rolos foram usados até o século II. O códice, né, que é o livro, né, de grandes proporções, que a medida é de 55 por 65, né, o tamanho do códice, que eles naquela época acharam por bem pegar os pergaminhos, né, as folhas, os couros, né, que era trabalhado, curtido, e colocado ele em proporções, em ordem, como um livro. Então isso facilitou mais ainda, né? Que era difícil levar 66 rolos, agora eles estavam agrupados no códice, do codex ou códice, né? Que são livros, ok? Então é isso que a gente vai pegar. Mas após a invenção do prelo, né, da imprensa, a Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo. Eu já falei sobre esse conteúdo, né, que foi a Vulgata Latina, que foi impresso. Então, a divisão de capítulos ocorreu no século XIII, a divisão de capítulos. A Bíblia toda contém 1.189 capítulos, sendo 929 no Antigo Testamento e 260 no Novo Testamento. Então, ela toda tem 189 capítulos, não, 1.189 capítulos. Então a invenção do capítulo se ocorreu aonde? No século XIII. Isso foi na Idade Medieval, só pegando assim de formas. E você também pode estar pesquisando além também quem foi os criadores do capítulo, porque antigamente você pegava a Bíblia até esse século XIII, né? A Bíblia não estava dividida em capítulos, imagina. Então você lia lá, vamos dizer, pegar Mateus, né? Não tinha o capítulo 1 e nem o capítulo 2, você lia de forma corrida, né? E assim era a leitura antigamente, mas isso facilitou mais do século XIII, a invenção desse capítulo, as divisões, para que a gente pode ter uma ordem, né? Ter mais coesão para a gente estar lendo a Bíblia, né? Principalmente no nosso tempo. Então, a divisão em versículo ocorreu no século XV e XVI. Então, a Bíblia toda tem 31.173 versículos, sendo 23.214 no Antigo Testamento e 7.959 no Novo Testamento. E essa é a divisão de versículos, né, que ocorreu. E a autoria divina e humana da Bíblia. Então, nós temos que saber o seguinte: a Bíblia ela foi escrita por homens, inspirado da parte de Deus. Eu vou citar esse texto lá na Cartas Petrina, né? Então, foi homens que escreveram a Bíblia, mas foram homens que foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia. Então, a pergunta é: qual é a autoria da Bíblia? Então, a autoria da Bíblia é divino e humano, né? A autoria divina e humana da Bíblia. Por quê? Vamos colocar: a Bíblia Sagrada é um livro de dupla autoria. Se por um lado ela foi inspirada por Deus, por outro, não podemos nos esquecer de ter sido ela, Bíblia, escrita por homens que estiveram sob a inspiração e supervisão do Espírito Santo. É daí que a gente pega a palavra inspiração, que eu vou ressaltar o significado e o conceito de inspiração. Então isso está registrado aonde? Em 2 Pedro,
capítulo 1, versículo 21, você pode estar abrindo na sua Bíblia. Você também pode estar abrindo Jó 32 e 28. Então, em 2 Pedro 1 e 21, fala dessa Bíblia que foi inspirada por Deus, escrita por homens. São Tomás de Aquino, vou colocar essa citação que ela é muito célebre, né? São Tomás de Aquino, que viveu no século III, né? Que é o chamado doutor angelical, que foi professor, né, de Paris, né, que tem uma obra magna acerca de teologia sistemática. São Tomás de Aquino coloca, ó, o autor principal da Santa Escritura é o Espírito Santo. O homem foi apenas o seu autor instrumental. Olha só, vamos pegar essa palavra de efeito porque eu gostei muito dela. Então, segundo São Tomás de Aquino, o autor principal da Santa Escritura, da Bíblia, é o Espírito Santo. É o inspirador. O homem foi apenas o seu autor instrumental. Ok? Então, o autor primário, Deus. O autor secundário, periférico ou instrumental foi o homem. É por isso que a Bíblia tem dupla autoria, divino e humano. Né? Então, a outra coisa, vamos pegar uma citação também do saudoso pastor Antônio Gilberto. Né? Antônio Gilberto já partiu para o Senhor. Antônio Gilberto foi o nosso consultor teológico da Assembleia de Deus, deixou vários livros escritos. É um grande mestre, um grande doutor em teologia. Os seus livros estão aí para nós lermos e ficar para a posteridade, também para essa cristandade que está aí, que são um livro muito bom. A didática, a pedagogia, o conhecimento teológico do pastor Antônio Gilberto foi algo realmente de Deus. Ele foi um homem muito usado por Deus, instrumentalizado por Deus, e hoje ele está na glória de Deus. Né? Mas Antônio Gilberto colocou o seguinte: a revelação de Deus à humanidade. Né? Então a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Ele coloca assim: seu autor é Deus, seu real intérprete é o Espírito Santo, o assunto central da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. Muito bom. Então o autor da Bíblia é Deus, o intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Qual é o assunto central que a Bíblia tem? É Jesus Cristo, o Filho de Deus. Né? Concordo com o pastor Antônio Gilberto. Então nós temos a Bíblia o quê? A Bíblia como literatura. Pega uma citação também dos pais da igreja, né, colocando essa Bíblia como literatura. Os pais da igreja chamavam a Bíblia de divina literatura. Muito boa, muito boa. Né? Os pais da igreja chamavam a Bíblia de quê? Divina literatura. E a outra coisa principal aqui, ó. O nosso objetivo, entretanto, não é estudar a Bíblia como literatura. Não somente mera literatura, ok? Mas estudá-la como a palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Eu quero falar o seguinte, uma coisa aqui. A Bíblia para o conservador, vamos dizer assim, aquela pergunta que as pessoas fazem: a Bíblia contém a palavra de Deus ou a Bíblia é a palavra de Deus? Para você, se for conservador, a sua resposta é essa: a Bíblia é a palavra de Deus. Se você não é um conservador, você é um liberal, um progressista, um modernista, você vai dizer o seguinte, como Calbart, como Bultmann, né, como Paul Tillich, né, como Brunner, que são os pais da teologia contemporânea, vai dizer: não, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia contém a palavra de Deus. Isso a gente vai discutir um pouquinho mais em teologia sistemática, em teologia contemporânea, acerca dessa fala, tá? Mas para mim, que sou um conservador, sou um ortodoxo, tenho a Bíblia como a nossa única regra de fé e de prática, se você perguntar para mim, a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? A minha resposta é: a Bíblia é a palavra de Deus. Porque sou um conservador, tenho a Bíblia como base, como alicerce, como meus princípios que eu coloquei dentro do canal Teologia Aprenda Mais. E outra coisa também é o seguinte: assim, não acolhemos, né, de nada nos adianta exaltar predicados literários, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Foi-nos ela entregue para que reconhecemos Deus como ser supremo por excelência, e o seu unigênito Filho, né, como nosso único Filho Salvador. Ela foi dada para apresentar o projeto, o plano de Deus, o plano da salvação. Né? Então vamos colocar o seguinte: os vários significados para a palavra de Deus. Quais são os significados que temos? Os vários significados que temos para a palavra de Deus. O Filho de Deus como a palavra de Deus, né, que é a palavra viva. E a outra coisa que temos: os decretos poderosos que causam eventos ou até mesmo trazem coisas à existência. Né? E uma das coisas também que nós colocamos: a comunicação direta de Deus para com o homem. É uma pergunta: você quer ouvir Deus falar com você? Leia a Bíblia.
Porque a Bíblia é a revelação escrita de Deus para nós. E Cristo é a palavra viva. Cristo veio, morreu em nosso lugar, veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E ele é assunto ao céu, mas está à direita de Deus. E deixou o Espírito Santo, que é o intérprete, o adornador, é o que está conduzindo a igreja, é o que está com a igreja, é o que nos ilumina para entender a Bíblia Sagrada. E para terminar essa terceira parte, eu quero dizer o seguinte, um dos posicionamentos, isso aqui eu vou deixar como provocação para você que está assistindo, tá? Então, no meu canal Teologia Aprenda Mais, dentro das provocações, eu aceito crítica, mas eu não aceito deboche. Deboche eu não aceito. Crítica vem da palavra critai, examinar, analisar, refletir, é bem científico, é filosófico. Eu aceito crítica. Então, dentro de um posicionamento, vamos colocar posicionamento dos liberais, posicionamento dos neoliberais, ou não, desculpa, vamos colocar mais direito. Posicionamento dos teólogos liberais, posicionamento dos teólogos neo-ortodoxos e posicionamento dos teólogos conservadores, acerca da Escritura. Vamos colocar posicionamento dos liberais, posicionamento dos neo-ortodoxos, e dos teologicamente conservadores acerca das escrituras da Bíblia Sagrada. Vamos colocar a primeira posição, a posição aqui da teologia liberal. Eu vou explicar o que é teologia liberal lá na frente também, que a gente vai estar pensando. Mas o posicionamento do teólogo liberal. Os teólogos liberais, contaminados por um racionalismo incrédulo e pernicioso, não reconhecem a Bíblia como a palavra de Deus. É aquela pergunta que eu fiz novamente. Se você for perguntar para uma pessoa, para você saber que ele é um teólogo liberal, é um teólogo racionalista, empirista, ou uma teologia marxista, você vai perguntar para ele aí, a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? A resposta dele vai ser, a Bíblia contém a palavra de Deus. Tá? Então nós temos outra posição do teólogo neo-ortodoxo. O teólogo neo-ortodoxo, a teologia neo-ortodoxa foi uma reação contra a teologia liberal, e principalmente na Alemanha. Então, os teólogos neo-ortodoxos, eles ensinam o que? A Bíblia se torna a palavra de Deus à medida que alguém, ao lê-la, tem um encontro experimental com o Senhor. Então vamos colocar o seguinte, a neo-ortodoxia, quem é o pai da neo-ortodoxia? É o chamado Karl Barth. Karl Barth dizia o seguinte, ele teve até um ataque dos teólogos liberais, e os teólogos liberais diziam que a Bíblia não era a palavra de Deus. E eles atacaram Karl Barth. Karl Barth, que é o grande teólogo do século XXI, é o pai da teologia neo-ortodoxa, foi muito importante para a teologia contemporânea. Karl Barth é um grande gigante dos comentários, a grande dogmática dele. Mas a pergunta que fizeram para Karl Barth, a Bíblia está cheia de erro, Karl Barth, a Bíblia está cheia de contradição. E ele teve uma resposta assim, que dentro da medida, que eu vou até colocar parafraseando a fala, Então ele falou, não, senhores liberais, a Bíblia pode estar cheia de erro, pode estar cheia de contradição, mas mesmo assim, dentro da Bíblia cheia de erro, cheia de contradição, Deus ainda fala. Mas nós não concordamos com Karl Barth, eu não concordo com Karl Barth, quando Karl Barth fala que a Bíblia contém a palavra de Deus, à medida que a gente lê. Então ele fala o seguinte, a Bíblia é a palavra de Deus, à medida que eu tenho, dentro da minha leitura, dentro da minha reflexão, uma experiência existencial com Deus. Se eu não tiver essa experiência existencial dentro da Bíblia, a Bíblia não é a palavra de Deus. Esse é o pensamento de Karl Barth. E terminando aqui, dentro da teologia ortodoxa, conservadora, que tem a Bíblia como a nossa única regra de fé e de prática, então afirmamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Dessa forma, colocamos no lugar que ela tem de estar, como a nossa suprema, inquestionável, árbitra em matéria de fé e de prática. Então, para quem é ortodoxo, para quem é conservador, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. E terminando essa terceira aula, falo para você que a Bíblia, pegar os lemas da Escritura, somente as Escrituras. Deus fala através da Bíblia. A Bíblia não tem contradição. A Bíblia não tem erros. Posso terminar essa aula aqui com uma expressão de Santo Agostinho, na era tardia, no século V. Principalmente quando fala de erro. Ele fala o seguinte, dentro das traduções da época, ele já dizia, pode ser uma tradução mal feita do original, erro do copista, ou eu mesmo não consigo entendê-la.
Então termina essa aula na paz do Senhor, graça e paz. Convido você para estar assistindo comigo a quarta aula, e de lá a gente vai estar discutindo mais um pouquinho dentro dessas três posições essa que tanto teólogos liberais, teólogos neo-ortodoxos, teólogos conservadores têm acerca da Bíblia Sagrada, mas ela é o livro de Deus, a palavra de Deus, a revelação final, que tem uma resposta para você, para a sua família e para os seus problemas. Obrigado mais uma vez e a paz do Senhor.